Olá! Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Aqui você encontra reflexões poderosas e acessíveis sobre as Escrituras, explorando cada capítulo da Bíblia com atenção e clareza. É uma alegria ter você conosco nessa jornada de aprendizado e crescimento espiritual. Se este conteúdo te edificam, inscreva-se agora no canal e ative o sininho para não perder nossos próximos vídeos. E mais, compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares para que juntos possamos espalhar a palavra de Deus e inspirar vidas ao redor do mundo. Prepare-se para mergulhar nesse relato impactante que nos confronta com a fragilidade da natureza humana e a justiça divina. Não esqueça, inscreva-se no canal e compartilhe e deixe o seu comentário e seu like no vídeo. Pois ao fazer isto a plataforma irá identificar que o conteúdo tem uma certa relevância e indicará para outros usuários com perfil semelhante ao seu. No livro de João 14 apresenta palavras de consolo e promessa aos discípulos, revelando Jesus como o caminho, a verdade e a vida. O capítulo destaca a confiança no Pai, a promessa do Espírito Santo e a certeza de que Cristo prepara um lugar para os seus, fortalecendo a esperança e a fé em meio às incertezas. Vamos iniciar a leitura da palavra e depois os esclarecimentos. Versículos de João 14 do livro de João da Bíblia. Jesus promete voltar. Não se perturbe o coração de vocês. Creiam em Deus, creiam também em mim. 2 Na casa de meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu teria dito a vocês: vou preparar lugar para vocês. 13 Quando eu for e preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. 4 Vocês conhecem o caminho para onde vou. Jesus é o caminho para o Pai. 5 Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais, como então podemos saber o caminho? 6 Respondeu Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, a não ser por mim. 7 Se vocês realmente me conhecessem, conheceriam também o meu Pai. Já agora vocês o conhecem e o têm visto. 8 Disse Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. 9 Jesus respondeu: Você não me conhece, Filipe, mesmo depois de eu ter estado com vocês durante tanto tempo? Quem me vê, vê o Pai. Como você pode dizer: Mostra-nos o Pai? 10 Não creis tu que eu estou no Pai, e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo não as digo de mim mesmo, mas o Pai, que está em mim, é quem faz as obras. 11 Crede-me que estou no Pai, e o Pai em mim. Crede-me, ao menos, por causa das mesmas obras. 12 Na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para meu Pai. 13 E tudo quanto pedirdes em meu nome eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. 14 Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Brevíssima análise textual e voltaremos à leitura. Vou explicar João 14 de forma didática, dividindo o capítulo em partes e indicando os versículos, para que você entenda claramente a mensagem. Esse capítulo faz parte do discurso de despedida de Jesus na última ceia, João 13:17, quando ele prepara os discípulos para sua morte, ressurreição e partida. Pode ser entendido em 10 partes. Primeira parte. Jesus conforta os discípulos, versículos 1-4. Depois de dizer que iria embora e que Pedro negaria, capítulo 13, os discípulos ficaram tristes e confusos. Jesus começa trazendo conforto: não se perturbe o coração de vocês. Creiam em Deus, creiam também em mim. Versículo 1. Ele pede confiança mesmo diante da incerteza. Jesus revela algo muito importante: na casa de meu pai há muitos aposentos, vou preparar lugar para vocês. Versículo 2. Significado: a casa do Pai representa o céu. 2 Os aposentos indicam que há lugar para todos os que pertencem a Deus. Jesus promete: voltarei e os levarei para mim. Versículo 3. Isso aponta para sua segunda vinda. 2 O encontro final dos crentes com ele. Jesus diz: vocês conhecem o caminho. Mas os discípulos ainda não entendiam. Versículo 4. Segunda parte. Jesus é o único caminho para Deus. Versículos 5-7. Tomé diz: não sabemos para onde vais, como saber o caminho? Versículo 5.
Ele pensa em um caminho físico, mas Jesus fala de um caminho espiritual. A declaração mais famosa de Jesus. Jesus responde: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, a não ser por mim. Versículo 6. Esse versículo ensina 3 coisas. Jesus é o caminho. Ele é o meio pelo qual chegamos a Deus. 2. Jesus é a verdade. Ele revela a verdade completa sobre Deus. 3. Jesus é a vida. A vida espiritual e eterna vem através dele. E Jesus deixa claro: ninguém vem ao Pai, a não ser por mim. Ou seja, ele é o único mediador entre Deus e os homens. Jesus diz que conhecer a ele é conhecer o Pai. Versículo 7. Terceira parte. Quem vê Jesus vê o Pai. Versículos 8-11. Filipe pede: mostra-nos o Pai. Versículo 8. Ele queria ver Deus diretamente. Jesus responde algo profundo: quem me vê, vê o Pai. Versículo 9. Isso significa que Jesus revela perfeitamente quem Deus é. Jesus explica. Versículo 10. 1. Ele está no Pai. 2. O Pai está nele. Existe unidade entre o Pai e o Filho. Jesus diz, versículo 11. 1. Creiam nas suas palavras. 2. Ou pelo menos nas suas obras, milagres. Quarta parte. Os que creem farão grandes obras. Versículos 12-14. Jesus declara algo surpreendente: aquele que crê em mim fará também as obras que tenho realizado. Fará coisas ainda maiores. Versículo 12. Isso não significa milagres maiores que os de Jesus em poder, mas 1. O alcance do Evangelho seria maior. 2. O Evangelho seria pregado ao mundo inteiro. Isso começou após 1. A ressurreição. 2. A descida do Espírito Santo. Jesus ensina sobre oração: o que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Versículos 13-14. Pedir em nome de Jesus significa: 1. Pedir conforme sua vontade. 2. Pedir para glorificar a Deus. Voltamos a ler. Jesus promete o Espírito Santo. 15. Se me amais, guardai os meus mandamentos. 16. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. 17. O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. 18. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. 19. Ainda um pouco, e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo, e vós vivereis. 20. Naquele dia conhecereis que estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei, e me manifestarei a ele. 22. Disse então Judas: não o Iscariotes, Senhor, mas por que te revelarás a nós e não ao mundo? 23. Respondeu Jesus: se alguém me ama, obedecerá à minha palavra. Meu Pai o amará, nós viremos a ele e faremos morada nele. 24. Aquele que não me ama não obedece às minhas palavras. Estas palavras que vocês estão ouvindo não são minhas, são de meu Pai que me enviou. 25. Tudo isso tenho dito enquanto ainda estou com vocês. 26. Mas o Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ensinará a vocês todas as coisas e fará vocês lembrarem tudo o que eu disse. 27. Deixo a paz a vocês, a minha paz dou a vocês. Não a dou como o mundo a dá. Não se perturbe o seu coração, nem tenham medo. 28. Vocês me ouviram dizer: vou, mas volto para vocês. Se vocês me amassem, ficariam contentes porque vou para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. 29. Isso eu digo agora, antes que aconteça, para que, quando acontecer, vocês creiam. 30. Já não falarei muito, pois o príncipe deste mundo está vindo. Ele não tem nenhum direito sobre mim. 31. Todavia é preciso que o mundo saiba que eu amo o Pai e que faço o que meu Pai me ordenou. Levantem-se, vamo-nos daqui. Análise textual. Logo depois terá uma compreensão ao Antigo Testamento. Quinta parte. A promessa do Espírito Santo, versículos 15 e 20. Jesus começa a falar sobre o Espírito Santo. Ele diz:
se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. Versículo 15. O amor por Jesus se demonstra pela obediência. Jesus promete: o Pai dará outro conselheiro. Versículo 16. Esse conselheiro é o Espírito Santo. A palavra significa 1. Ajudador, 2. Consolador, 3. Defensor. Ele é chamado de Espírito da Verdade, versículo 17. O mundo não o conhece, mas os discípulos o conheceriam. Jesus diz algo importante: ele vive com vocês e estará em vocês. Isso se cumpriu em Pentecostes, Atos 2. Jesus promete: não os deixarei órfãos. Versículo 18. Ele não abandonaria seus seguidores. Ele afirma: porque eu vivo, vocês também viverão. Versículo 19. Isso aponta para 1. A ressurreição de Jesus. 2. A vida eterna dos crentes. Os discípulos entenderiam que existe uma união espiritual. Versículo 20. 1. Jesus no Pai. 2. Os discípulos em Jesus. 3. Jesus neles. Sexta parte. Quem ama Jesus obedece sua palavra. Versículos 21 e 24. Jesus ensina. Versículo 21. Quem ama Jesus. 1. Guarda seus mandamentos. 2. É amado pelo Pai. 3. Recebe revelação de Cristo. Outro discípulo chamado Judas, não o traidor, pergunta: por que te revelarás a nós e não ao mundo? Versículo 22. Jesus explica. Versículo 23. Quem ama Jesus e obedece sua palavra, nós viremos a ele e faremos morada nele. Isso fala da presença de Deus no coração do crente. Quem não obedece a Jesus não demonstra amor verdadeiro. Versículo 24. Sétima parte. O Espírito Santo ensinará aos discípulos. Versículos 25 e 26. Jesus diz que ensinou essas coisas enquanto ainda estava com eles. Versículo 25. Ele promete novamente o Espírito Santo. Ele ensinará todas as coisas e fará vocês lembrarem tudo o que eu disse. Versículo 26. Isso explica como os discípulos puderam 1. Lembrar os ensinamentos. 2. Escrever os evangelhos. Oitava parte. A paz que Jesus dá, versículos 27. Um dos versículos mais conhecidos. Jesus declara: deixo a paz a vocês, a minha paz dou a vocês. Mas ele explica: não a dou como o mundo a dá. A paz do mundo depende de 1. Circunstâncias. 2. Dinheiro. 3. Segurança. A paz de Jesus é 1. Interior. 2. Espiritual. 3. Independente das circunstâncias. Por isso ele diz: não se perturbe o seu coração, nem tenham medo. Nona parte. Jesus fala novamente de sua partida. Versículos 28 e 29. Jesus diz que os discípulos deveriam se alegrar porque ele vai para o Pai. Versículo 28. Ele conta isso antes de acontecer para que, quando acontecer, vocês creiam. Versículo 29. Décima parte. O conflito espiritual que está chegando. Versículos 30 a 31. Jesus fala sobre o príncipe deste mundo, versículo 30. Essa expressão se refere a Satanás. Mas Jesus declara: ele não tem nenhum direito sobre mim. Ou seja, Jesus não tinha pecado. Jesus mostra sua total obediência ao Pai. Faço o que meu Pai me ordenou. Versículo 31. Isso aponta para a cruz, que aconteceria em breve. A mensagem principal de João 14. Esse capítulo ensina 5 grandes verdades. Primeira, Jesus prepara um lugar para os seus seguidores. Versículos 1 a 4. Ele promete a vida eterna com Deus. Segunda, Jesus é o único caminho para Deus. Versículo 6. Não existem vários caminhos espirituais. Cristo é o único mediador. Terceira, quem vê Jesus conhece Deus. Versículos 8 a 11. Jesus revela perfeitamente o caráter de Deus. Quarta, o Espírito Santo viria para ajudar os crentes. Versículos 15 e 26. Ele 1. Ensina. 2. Consola. 3. Guia. Quinto,
Jesus dá uma paz diferente da do mundo. Versículo 27. Uma paz interior que permanece mesmo nas dificuldades. Resumo simples de João 14. 1. Jesus conforta os discípulos. Versículo 1-4. 2. Declara ser o único caminho para Deus. Versículo 6. 3. Revela que quem o vê, vê o Pai. Versículo 9. 4. Promete o Espírito Santo. Versículos 16-17. 5. Ensina sobre amor e obediência. Versículo 21. 6. Promete sua paz. Versículo 27. A seguir está uma explicação didática, organizada por blocos, do Evangelho de João capítulo 14. É um dos discursos mais profundos de Jesus. Ele acontece na última noite antes da crucificação, durante a última ceia com os discípulos. Os discípulos estavam confusos e preocupados porque Jesus falava que iria partir, com as ligações ao Antigo Testamento quando pertinentes. Então, esse capítulo tem 3 objetivos principais. 1. Consolar os discípulos. 2. Explicar quem ele realmente é. 3. Prometer a vinda do Espírito Santo. Vou explicar de forma didática, por partes, e mostrar ligações com o Antigo Testamento. Primeiro, Jesus consola os discípulos, versículos 1-4. Resumo da mensagem. Jesus diz para os discípulos não ficarem com medo ou perturbados, porque ele iria preparar um lugar para eles. Explicação simples. Jesus está dizendo: 1. Confiem em Deus. 2. Confiem também em mim. 3. Eu estou indo preparar um lugar para vocês. 4. Depois voltarei para buscá-los. A ideia é que a morte não seria o fim, mas o início da volta ao Pai. Na casa de meu Pai há muitos aposentos. Isso significa: 1. O reino de Deus. 2. A vida eterna. 3. Um lugar preparado para os que pertencem a Deus. Ligação com o Antigo Testamento. A ideia da casa de Deus aparece várias vezes. Salmos 23:6. Habitarei na casa do Senhor por longos dias. Isaías 57:15. Deus habita na eternidade e com os humildes. Ou seja, Jesus está dizendo que ele é quem leva as pessoas para a presença de Deus. Segundo, Jesus revela quem ele é, versículo 5:11. Aqui acontece uma das declarações mais importantes da Bíblia. Tomé pergunta: como podemos saber o caminho? Jesus responde: eu sou o caminho, a verdade e a vida. O significado dessa frase. Jesus afirma 3 coisas. 1. Caminho. Ele é o único meio de chegar a Deus. No Antigo Testamento já se falava do caminho do Senhor. Isaías 35:8. Fala do caminho santo. Jesus está dizendo que ele próprio é esse caminho. 2. Verdade. Significa que Jesus revela a verdade de Deus. Ligação com o Antigo Testamento. Salmos 119:160. A tua palavra é a verdade. Jesus mostra a verdade porque ele veio de Deus. 3. Vida. Jesus é a fonte da vida eterna. No Antigo Testamento, Deuteronômio 30:20. Deus é chamado de fonte da vida. Jesus está mostrando que a vida eterna vem por meio dele. Terceiro, quem me vê, vê o Pai. Versículos 8-11. Filipe pede: mostra-nos o Pai. Jesus responde: quem me vê, vê o Pai. Isso significa que Jesus revela perfeitamente quem Deus é. Ele não é apenas um profeta. Ele mostra o caráter, o amor e a vontade de Deus. Essa ideia já estava prevista no Antigo Testamento. Isaías 9:6. O Messias seria chamado 1. Deus forte. 2. Pai da eternidade. Quarto, os discípulos fariam obras maiores. Versículos 12-14. Jesus diz: quem crê em mim fará obras maiores. Isso não significa milagres mais poderosos que os de Jesus. Significa que, depois que Jesus voltasse ao Pai, o Evangelho seria pregado ao mundo inteiro. 2 milhões de pessoas seriam alcançadas. Isso aconteceu depois com os apóstolos. Exemplo: Atos dos Apóstolos. Quinto, a promessa do Espírito Santo, versículos 15 e 26. Jesus promete enviar outro Consolador.
Esse Consolador é o Espírito Santo. Funções do Espírito: 1. Habitar nos discípulos. 2. Ensinar a verdade. 3. Lembrar as palavras de Jesus. 4. Guiar espiritualmente. Essa promessa se cumpre depois em Atos dos Apóstolos 2, Pentecostes. Ligação com o Antigo Testamento. Profetas já tinham anunciado isso. Ezequiel 36, 26, 27. Deus diz: porei o meu espírito dentro de vocês. Também em Joel 2, 28. Derramarei o meu espírito sobre toda a carne. 6. Jesus promete paz verdadeira, versículos 27. Jesus diz: deixo a paz a vocês, a minha paz dou a vocês. Essa paz é diferente da paz do mundo. Não significa a ausência de problemas. Significa: 1. Segurança em Deus. 2. Confiança. 3. Esperança mesmo nas dificuldades. Ligação com o Antigo Testamento. Isaías 26, 3. Tu conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme em ti. 7. O príncipe deste mundo. Versículos 30. Jesus fala do príncipe deste mundo. Isso se refere a Satanás. Mas ele diz: ele não tem nenhum direito sobre mim. Ou seja, 1. Satanás não tinha poder sobre Jesus. 2. A morte de Jesus era parte do plano de Deus. A mensagem principal do capítulo. O capítulo 14 ensina 4 verdades centrais. Primeira, Jesus é o único caminho para Deus. Não existe outro meio de salvação. Segunda, Jesus revela quem Deus é. Quem conhece Jesus conhece o Pai. Terceira, o Espírito Santo habita nos que creem. Deus não deixa seus seguidores sozinhos. Quarta, Jesus promete vida eterna. Ele foi preparar um lugar para os seus. Resumo simples do capítulo. Jesus diz aos discípulos: 1. Não tenham medo. 2. Eu vou voltar para o Pai. 3. Vou preparar um lugar para vocês. 4. Eu sou o único caminho para Deus. 5. O Espírito Santo virá para ajudar vocês. 6. Minha paz estará com vocês. E chegamos ao fim de mais um vídeo. Espero que você tenha gostado e aprendido algo novo com a gente. Se você curtiu o conteúdo, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente a continuar trazendo conteúdos incríveis para você. Compartilhe com seus amigos e familiares. Vai que eles também se interessam e aprendem algo novo. Obrigado por assistir. Nós encontramos no próximo vídeo. Até mais!